da vivência, o que eles aprenderam convivendo com o investidor, né? Que é uma relação bem diferente. Eu, como investidor, muitas vezes a gente tem uma relação um pouco difícil com o empreendedor, por questões culturais, questões de visão de negócio, questões também de modelo, que muitas vezes você tem que mudar esse modelo no decorrer do processo. São coisas que acontecem em qualquer negócio, quem tem alguma experiência sabe que isso acontece, mas o investidor, o empreendedor, não tem essa experiência, né, na maioria das vezes, e acha que aquela visão, aquele ideal, aquela ideia que ele tinha, ele não quer, fica muito difícil de você lidar, e às vezes se cria um grande impasse, né? Então eu acho que isso já aconteceu comigo, mas certamente aconteceu com todas as pessoas que investem, e a gente tem que ter paciência, mas eu acho que a principal, pelo menos no meu caso, é a gente falar com muita franqueza o que nós estamos vendo, né? A franqueza nessa hora eu acho que é a melhor argumento, né? Porque quanto a fatos você não tem como duvidar, né? E muitas vezes essa franqueza ela é um pouco dura, né? Coisas que o empreendedor não está acostumado a ouvir, né? É sair do banco de escola, sair para o mundo real e entender que a realidade é dura mesmo, tá bem? Então eu acho que aqui a gente vai poder ouvir um pouquinho, e é bacana que esse painel ele precede um pitch, né? Então certamente alguns empreendedores que estão aqui vão se apresentar logo após, talvez alguns desistam, porque a relação ela nem sempre é fácil, né? Eu creio que, para a gente não ficar traçando um mar de maravilhas, de que o mundo é belo e tudo sai tudo colorido, eu acho que aqui a gente pode desenhar algumas outras versões de que a coisa não é fácil. Eu queria que cada um pudesse contar um pouco da sua empresa, né? E que também pudesse falar dessa relação, como começou, e no estágio que ele está hoje, o quanto também foi importante para a visão dele, o que mudou, né? Do momento que ele pleiteou esse investimento lá atrás, para o momento de hoje, do ponto de vista não só como empresa, mas também como ser humano, porque a gente tem que entender que a empresa é conduzida por homens, pessoas que têm uma série de dificuldades, muitas vezes medo, e a gente tem que vencer tudo isso ao longo do processo, e vencer junto, né? E o empreendedor, se ele consegue ver que o investidor está do lado dele, para apoiá-lo, e não como para criticá-lo somente, mas quando tem que criticar, tem que falar a verdade, né? Ele acaba somando e conseguindo vencer essas barreiras que não são fáceis, mas são totalmente vencíveis e possíveis. Então vamos começar daqui para lá. O Marcos aqui, Fishman, Descomplica, contar um pouquinho dessa experiência dele, contar um pouco da empresa, falar um pouco, apresentar para todos conhecerem o Descomplica, e depois falar um pouquinho dessa experiência que ele obteve aí com investidores, já está no segundo round, me parece, não é isso? Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, boa tarde a todos, prazer. Como foi apresentado, sou Marco Fishman, fundador do Descomplica. Para quem não conhece, o Descomplica é uma empresa de educação online com foco em conteúdo para ensino médio e para vestibular. O que nós fazemos é filmar o conteúdo inteiro de ensino médio para vestibular para ajudar alunos, enfim, tem uma massa crítica enorme, são 6 milhões de alunos fazendo o Enem, para ajudá-los a melhorar a performance nessa etapa tão importante da vida deles, que é a entrada na universidade. Nós fundamos, deixa eu contar um pouquinho sobre a empresa, depois eu volto um pouco para o investimento. A fundação da empresa foi em março de 2011, alguns meses depois de pegar o lançamento, alguns meses depois de conseguir essa primeira rodada. E agora, com um ano e pouco, quase 2 ciclos, quase 2 anos, nós conseguimos atingir uns números já com alguma robustez. Foram quase 800 mil acessos nos últimos 30 dias, 150 mil alunos assistindo aula na véspera do Enem, numa maratona de aulas ao vivo que nós fizemos na sexta-feira, feriado, véspera da prova, e com alguns milhares já de pagantes, o que deixa a gente feliz de estar entendendo que, de fato, estamos no caminho certo, né? Tem muito aprendizado pela frente, é lógico, mas estamos razoavelmente... Botei ele, não sei se concorda, mas... estamos razoavelmente felizes. Vamos validar essa hipótese daqui a pouco. Com o caminho que está levando, eu acho que o importante é isso. Falando um pouquinho sobre a experiência,
Foi uma experiência muito fácil, eu acho, porque foi uma feliz coincidência. Logo lá no início do projeto, eu inscrevi o Descomplica num desafio de plano de negócio, o desafio da Intel, né, que era desafio Intel, hoje desafio Brasil. E o Ernesto Weber, né, que é um dos investidores, então presidente do Gavia Angels, foi um dos jogadores desse desafio. Então ele acompanhou, né, todo o processo de escrever o business plan, né, de pensar um pouco a empresa, foi mentor desse desafio, e depois, quando terminou, nós chegamos na final, não ganhamos. É importante isso também, ganhar a competição é realmente o de menos. Ganhamos um pouquinho de visibilidade, o Ernesto me convidou para participar de um fórum, participei do fórum, e foi até uma negociação razoavelmente rápida, acho que foram uns 3 meses, né, de abril, maio, junho, fechamos ali rapidamente com 3 investidores do Gavia, o Antônio, um deles. Levamos alguns meses para lançar, o processo de recrutamento é sempre difícil, lançamos em março de 2011, como eu comentei. Enfim, acho que de maneira resumida, o que é a empresa e como é que foi o processo de investimento. Então, já que temos um investidor do lado aqui, vamos lá, Botelho. Conta um pouquinho dessa experiência que você teve na visão aí do investidor. Não, o processo foi esse mesmo, né? Acho que seria interessante o Marco falar a expectativa que ele tinha da gente e a expectativa que ele tem dele. Isso. Né? Acho que a expectativa que a gente tinha dele foi sempre que a gente viu, que a gente percebeu nele, né, uma capacidade de execução muito grande, que ele provou e entregou plenamente. E agora, botando os poderes, ele tem a capacidade organizacional muito grande também, de motivar a equipe, de organizar a equipe de uma forma bastante flexível. Agora, o problema de empreendedor genérico, né, de entregar números. A parte financeira é sempre um problema, que ele sabe disso, ele está aprendendo ao longo dos 2 anos, né? Foi um grande aprendizado, ele deu sorte, infelizmente a pessoa que deveria estar aqui não sou eu, mas seria o investidor líder, o Cláudio Bufara, que vem da área de finanças, então foi uma complementaridade muito grande na medida que o líder que estava conversando com ele o tempo todo era um cara de finanças e podia realmente cobrir esse buraco e ajudar e capacitar o Marco. Eu não sei se ele está de acordo com isso, mas na minha leitura funcionou bem por causa disso também. Isso é o modelo que eu estava falando há pouco aqui. O Marcos, você conseguiria isso sozinho, Marcos, se não tivesse tido esse apoio desses 3 investidores, não só pelo dinheiro, mas também por essa orientação? Como é que foi isso aí? Não, na verdade, diria que não. Sozinho, sem ajuda, não conseguiria. E assim, às vezes as pessoas até chegam a um ponto de desmerecer o dinheiro, mas acho que o dinheiro é muito importante. Claro. Sem o dinheiro não conseguiria. As pessoas falam muito sobre, mas o que interessa Não, o que interessa é o aporte. Né? É preciso do dinheiro para fazer a coisa acontecer. Agora, não é óbvio que não é apenas o dinheiro, e nós fizemos não sei nem quantas reuniões desde que foi fechado, mas período de reuniões mensais, período em que nós aumentamos a periodicidade de reuniões, de a cada 2 semanas, e todas as decisões eram muito balizadas e muito conversadas, alinhadas o tempo inteiro. Enfim, o que o Botelho falou a respeito de finanças e organização, é impossível que o empreendedor consiga entregar todas as áreas, os desafios de recrutamento, os desafios de branding, os desafios de clima empresarial e montagem do time e evolução disso, ramp-up de RH, que é muito importante, a parte administrativa, contábil, financeira. É impossível você conseguir entregar tudo. Então vão ter algumas áreas que vão ficar melhores e outras piores. A gente só agora está contratando um gerente financeiro e, de fato, eles foram super importantes ao longo do processo inteiro, super compreensivos. Muito compreensivos ao longo do processo inteiro. Bacana. Então vamos seguindo aqui nesse mesmo rumo da prosa. Octagon Games, é isso? Isso. Você é um empreendedor e o Guilherme é um investidor, é isso? Investidor investido. Vamos seguir o mesmo, para entender um pouquinho como é que foi essa experiência sua de ser investido, o quanto foi importante para a sua empresa e como é que foi para você também como pessoa. Legal. Será que agora é a hora da vingança ou não? Não, brincadeira. Receber é bom não. Ainda tem. Bom, a empresa, nós estamos nesse mercado que a gente recebeu investimento para continuar, mercado do entretenimento, ou seja, desenvolvimento de jogos para mobile, competindo com gente grande lá fora que está muito melhor nisso que a gente há muito tempo. Mas já faz quase 10 anos, mais ou menos, isso, que a gente começou e falamos, queremos fazer isso. Éramos 4 estudantes, sem dinheiro nenhum. A gente só tinha a força de vontade mesmo lá na universidade. Começamos o projeto e a gente foi crescendo e começamos a assinar contratos de prestação de serviço, sempre com a ideia de querer fazer um negócio bom, interessante, que ia dar grande repercussão. Mas aí a gente foi aprendendo que a coisa não era bem assim, começando a ter empregado e problema e todo tipo de coisa.
E, claro, ao chegar no final do mês, comparávamos o gasto com o que a gente realmente queria ganhar e o saldo era muito pequeno. Mas, beleza, a gente estava fazendo o que a gente gostava, né? Mas a gente precisava atingir resultados melhores. Então, as dificuldades foram chegando e a gente chegou a um ponto que tínhamos que ficar nesse mercado, porque, na verdade, o que estava acontecendo no mercado é que ele estava cada vez favorecendo as coisas do nosso lado. Só que nós precisávamos de mais risco, ou seja, investir mais dinheiro. Dinheiro que a gente até queria investir, mas não tinha, porque a nossa capacidade era pequena. Então, nós começamos a analisar a possibilidade de investimento e chegamos a conclusões assim, nossa, nós vamos perder nossa empresa, mas vai ser por uma boa causa. Chegamos a pensar, vamos perder a governança, mas tudo bem, é melhor que a gente vai continuar com o nosso objetivo de fazer isso, fazer um produto legal e passar um valor para o cliente. E assim continuou, nós fomos conversando, e foi uma conversa longa, né? Negociações e tinha muito aquilo de, poxa, é a nossa empresa que a gente construiu com tanto carinho, mas assim, sempre depois na discussão a gente sentava e falava, pô, o que a gente quer? A gente quer isso, então é esse caminho mesmo. Mas assim, enquanto a gente realmente não fechou o contrato e recebemos, hoje a empresa é investida faz 3 meses, é cedo ainda para dizer, né? tá muito bom até agora, mas a gente sabe que a tendência é, conforme o resultado, a coisa pode piorar. Entendeu? A gente sabe. Na verdade, você foi investido, mas ainda não apresentou os resultados. Então é uma fase bem complicada. Mas a confiança é tudo, porque a gente teve grande experiência, mas é legal que também a participação do fundo, não só com o aporte, né, financeiro, mas como eles têm orientado a gente, trazido pessoas capacitadas para o conselho, esse tipo de coisa que é tudo novo para a gente. Até então a gente só sabia controlar a empresa do nosso jeito. Então, assim, o profissionalismo cresceu muito nesses 3 meses. Eu acredito que a gente passou mais tempo. A empresa já era uma máquina que estava ali produzindo. Lançamos jogos nos Estados Unidos, na Europa, jogos que não eram nossa propriedade, mas alguns a gente tinha alguma participação. Mas sempre a gente era enrolado, na verdade, né? Porque não tinha o dinheiro, então a gente dependia de investimento externo e sempre o controle estava em quem investiu. Hoje a gente tem uma capacidade de controle maior. Porém, é preciso muito mais organização, muito mais foco, porque antes era um cliente ou um investidor que falava, eu quero desse jeito e cala sua boca. Hoje não, a gente está com isso na mão, são vários sócios, então tem que ser muito bem organizado. E o fundo sabe muito bem como isso funciona, então ele passa essa educação de governança de uma empresa investida para a gente de uma forma bem interessante. Além disso, trouxe gente assim que a gente não esperava. Foi bem legal colocar as pessoas no conselho que a gente talvez não conseguiria trazer de forma alguma nem para sentar e pedir opinião. E eles são hoje conselheiros da empresa. São pessoas que trabalham na indústria lá fora, conhecem e têm uma percepção do que está acontecendo muito rápido. Então isso fez também, você citou a mudança de modelo, né? Isso foi legal porque, na verdade, a gente já está no mercado que essa adaptação do modelo tem que ser feita constantemente, não totalmente, mas constantemente. É preciso uma avaliação se a gente está focando no mercado certo, ou se já é hora de mudar. Isso aconteceu muito graças ao conselho e à participação do fundo. Eu esperava uma coisa bem pior, eu esperava uma coisa meio, pô, você fez um plano de negócio, agora você está falando outra coisa, cara. Pô, pode parar, você vai ter que fazer aquilo lá. Não, tem sido pelo contrário, bem assim, focado num resultado mesmo. Isso tem sido muito bom para a gente. E é claro, eu não posso ficar falando muito porque ainda a gente vai executar isso. Eu só queria dar essa experiência dos 3 meses de empresa investida, né? No geral, até agora tem sido muito bom, em termos de profissionalismo e até, assim, eu estou assim, muito empolgado porque as coisas estão indo para um caminho muito bom. Assim, né? Dá para ver isso acontecendo no dia a dia. E você, Guilherme, como é que foi essa experiência lidando aí com essa empresa de tecnologia? Vocês já são do ramo, já investem nessa área, mas cada caso é um caso totalmente diferente, um caso novo, experiência nova, empreendedores novos, novos problemas. Muitas das empresas que a gente investiu antes eram B2B. E a Octagon fazendo games para o mercado nacional e internacional, totalmente voltado para o consumidor, era um negócio super novo para a Confrapar, né? E mesmo durante a modelagem a gente percebeu que era um mercado que a cada 6 meses mudava completamente. Acho que a Zynga hoje lá fora é o retrato disso, que foi o maior hit do mundo em jogo. Hoje o preço da ação só cai. Então, assim, o que aconteceu com esse mercado que ele mudou tão rápido, né? A gente rapidamente entendeu que sozinho a gente não conseguiria entender isso. E
quando o Ronaldo fala desse negócio de conselho de administração, acho que foi um dos conselhos mais bem montados que a gente conseguiu. A gente trouxe só gente da área de jogos, pessoas próximas da gente, mas que entendiam, que não estavam lá com o objetivo de... Acho que isso é muito claro. Não é assim, eu sou o olho do fundo aqui, então eu preciso preservar o interesse do fundo. Muito mais de preservar o interesse da empresa e o que vai possibilitar o crescimento da empresa. Isso facilita muito a vida, né? O Ronaldo citou rapidamente aqui que, em determinado momento, a Octagon optou por mudar um pouco o foco do público que ela ia atingir, que, a princípio, é aquele negócio, você pega todo o plano que você escreveu, joga fora, e repensa, porque todas as suas premissas vão mudar agora. Mas foi um negócio que, quando você vê um monte de gente que trabalha com isso há 20, 30 anos, os pioneiros de jogos no Brasil falam, não, esse é o caminho, de fato, fica muito fácil da gente entender e da gente entender onde que a gente pode ajudar, né? É um caso bacana, a Octagon, que você tem que ter um sangue frio muito grande, de que, no início, aquele negócio da curva J, em jogos é J mesmo, né? Porque até o momento que o jogo não está lançado com bom marketing e faturando, é só despesa. Então você tem que ter um sangue frio muito grande. E muitas vezes a gente fica falando, quem tem que ter esse sangue frio é o investidor, né? Porque está vendo dinheiro, mas quem tem que ter esse sangue frio, na verdade, são os empreendedores, porque eles estão vendo aquele dinheiro e falam assim, caramba, a gente precisa fazer esse dinheiro funcionar e, putz, a gente só gasta, a receita é pequena. E a gente entende que você tem que ser cascudo, né? Você tem que ter um nível de maturidade muito grande para você entender isso, e esse foi um dos principais motivos que a gente optou por seguir com a Octagon, que o Ronaldo mesmo falou, né? Estamos aí há 10 anos desenvolvendo jogos para o mundo todo e... Você tem assim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você está falando sobre regra de convívio. Assim, eu costumo, toda vez que eu vou começar a fazer um trabalho com um grupo grande, eu gosto de estabelecer algumas regras de convivência, chamo de regras de convivência. Como é que funciona? Você estabelece no início da relação com o teu investidor, se estou investido, uma regra de trabalho, uma regra de convivência entre vocês, ou isso vai acontecendo ao longo do processo e você aí se surpreende, ou você já deixa alguma coisa pré-estabelecida? Quem manda, quem obedece, até onde você vai, até onde você não vai, como é que funciona? A gente gosta de estar muito próximo das empresas, né? No caso da Octagon, são só 2 andares de diferença que eles estão no nosso prédio. Não tem muito regra, eu bato antes de entrar. Uma escolha nossa, né? Olha só. O que acho que a grande coisa, e é um negócio que isso é super, super importante, acho que o Botelho e o Marco tocaram nesse ponto, é que em momentos de tomada de decisão, as cartas elas têm que estar muito bem postas na mesa, né? Se você tem que tomar uma decisão, a gente tem que entender muito bem os insumos ali, se é baseado em números, se é baseado em estratégia de marketing, então acaba que as nossas reuniões elas tendem a ser muito produtivas porque a preparação para ela é grande. Não é aquela preparação de fazer um relatório de 20 páginas que ninguém vai ler, aliás, claro que se lê, né? Mas assim, que não é o ponto, mas nas questões podares, acho que essa é uma regra. O que você acha? Eu acho que eu falando do lado do investido, né? Eu uso o fundo muito nessa regra de convivência, assim, eu procuro sempre fazer por etapas as coisas, né? Por exemplo, se eu chego com uma notícia chocante, mudamos o foco da empresa. Não, mas mudar o modelo, dar pequenos tapas ou alguma decisão importante, eu procuro sempre, primeiro, procurar as pessoas que me relacionam mais no fundo para ver qual que vai ser o impacto com ele, e aí ele já me dá um feedback, fala, isso daí eu acho que pode ser grave, então vamos repensar. Eu volto, sento, aí se eu vejo que está tudo bem, então eu vou utilizando as pessoas do fundo assim para mim saber até que ponto a gente está fazendo errado. Eu uso muito eles para dar essa noção para a gente, porque, como eu falei, nós não sabemos muito, assim, até então a gente nunca trabalhou com conselho, com fundo de investimento, esse tipo de coisa. Então a gente está tentando aprender, mas responder rápido e agir da melhor forma possível. Então a regra é sempre, vamos tateando para ver. A gente faz reuniões só com parte do conselho, depois fazemos uma com o conselho, porque essas pessoas elas entendem mais do mercado do que outras do fundo. O fundo está mais com outra visão, né? Claro, sempre todo mundo tentando focar o bom resultado, mas esses caras eles têm uma opinião que vai bem mais qualificada. Então, antes de chegar até para o fundo, a gente testa isso com eles antes e tem um feedback que fala, isso daí realmente que a gente vai falar, depois eles vão vir contra a gente, né? Então, assim, a regra de convivência é essa. Até uma brincadeira, né? Mantenha os inimigos perto, né? Então a gente está pertinho ali, mas eles não são nossos inimigos, é uma brincadeira. Mas ninguém bate na mesa lá, não tem problema?
Pô, isso não está dando certo. Já aconteceu, nesse pouco tempo, já aconteceram conflitos assim, mas é na hora que a gente tem um grande aprendizado, né? Sempre vem e depois a gente fala, não, a próxima vez eu vou pensar muito bem, vou pesquisar muito bem isso antes de chegar no conselho dizendo que eu vou fazer dessa forma, porque eu sei que os caras não vão deixar passar. Então, assim, tudo que a gente decide, a gente pensa bem, isso é bom, a gente perdeu aquela coisa de a gente ter total autonomia. Isso é bom por um lado, é ruim, claro. Se não tem mais a liberdade, está fazendo só para o hobby. Mas não é hobby, né? Tem dinheiro de outras pessoas, é muito grande a responsabilidade. Então, você tem que assumir isso, né? Que você precisa, de certa forma, pensar muito bem em cada atitude que você vai tomar e testar com o pessoal. Maravilha. Vamos seguir, então? Galileu. Bom, até eu estou curioso de saber o que o Galileu faz, porque eu também não conheço a empresa, não sei o que faz. Eu queria que você apresentasse um pouquinho a empresa e depois... você é investidor ou empreendedor? ¿Hablo en español o en inglés? Pode ser em espanhol. Bueno, nosotros somos una suerte de outliers, en algún sentido es algo rara nuestra, porque es difícil, como tú has dicho, distinguir quién es el inversionista y quién es el emprendedor. Somos, digamos, emprendedores algo pasados en edad. Yo soy entonces el emprendedor y para entender mejor la empresa y la oportunidad quizás relato un poco la historia. En el año 2006 yo estaba leyendo un bestseller de Thomas Friedman, el libro El mundo es plano, y allí entendí, leyendo algunos casos exitosos en la India, me di cuenta cómo la tecnología podía efectivamente ayudar a nivelar el campo. Por otro lado, por mi parte, desde la escuela elemental, que yo nunca tuve problemas con matemáticas, dado que mi madre me ayudaba en todo lo que tenía que ver con ciencias, estaba inmerso en un medio sofisticado y privilegiado, de manera que no tuve dificultades en avanzar en mis estudios, pero esa no es la realidad de mi país. Un 90% de los estudiantes en Chile y en la mayoría de los países de la región no tienen esa posibilidad. Y entonces es un desafío enorme el que hay que enfrentar con la educación de nuestros jóvenes. Y cuál, en mi caso, si tenía algún problema con el desarrollo celular, no sé, estaba mi tío médico que además era vecino. Pero ¿cómo podemos reemplazar al día de hoy a ese tío, a esos familiares que la mayor parte de nuestros jóvenes no tiene? Y la única manera de hacerlo es a través de la tecnología. Y eso fue entonces lo que planteamos a Galileo como una empresa que podía de alguna forma apoyar el desarrollo de centenas de miles, si no millones, de niños y niñas en nuestro continente. De una forma en que fuera al estilo de la enseñanza o del aprendizaje antiguo, que es de la forma de tutoría o de mentoría, que es la manera realmente de aprender y que se ha masificado. La educación se masificó logrando los resultados que todos hemos visto a nivel continental. Bueno, en esa época entonces montamos Gal y Leo, que en español suena como Galileo, pero es Gal and Leo, por esto del trabajo colaborativo. Y entonces empezamos a dar tareas, assignments semanales a los estudiantes y a darle apoyo en línea. En esa época entonces, después de un par de años, apenas éramos una startup o quizás una prueba de concepto, no éramos lo que se podía llamar una compañía realmente. Y entonces empezamos a participar en una competencia organizada por Southern Angels, presidida en ese momento y ahora también por Fernando. Y recibimos su apoyo, el apoyo de Southern Angels para preparar nuestra presentación durante varios meses.
y personalmente Fernando fue quien nos ayudó en la presentación. Y Fernando suele decir que es el peor negocio que ha hecho en su vida, porque realmente en este trabajo de coaching el valor de Galileo se duplicó, y finalmente después de la presentación él decidió invertir en Galileo, de manera que si no nos hubiera preparado seguramente su inversión hubiera sido mucho menor. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la inversión de Los Ángeles? En castellano suena, o en español y probablemente en portugués suena bien, porque inversión, o sea, nosotros por investment decimos inversión, ¿verdad? Ustedes supongo que dicen inversión o alguna cosa por el estilo. Investimento. Es un investimento. Y desde mi punto de vista, realmente más que inversión, o no solo inversión, es lo que ha hecho Fernando en la compañía, sino que ha sido inmersión. Y en castellano hay una diferencia de una letra, una M por una V, pero hace una diferencia enorme. Realmente Fernando no solamente ha tomado la compañía como una inversión, sino que, aunque debo decir que las 2 o 3 primeras semanas dijo que nos iba a dedicar una cosa como un par de tardes al mes. Sin embargo, después de unas 3 semanas, Fernando estaba 110% involucrado en la compañía de manera ejecutiva. Entonces la relación, así de lo que yo he visto comparando con otras compañías, aquí la inversión ángel ha ido mucho más allá de la mera inversión. Ha sido una cosa en que estamos codo a codo trabajando cotidianamente en hacer crecer la compañía, y frecuentemente yo digo que realmente sin Fernando yo también hubiera llegado y hubiera logrado lo que hemos hecho con Fernando, solo que hubiera tardado 30 años. De manera que realmente lo que ha hecho Fernando, aparte de la inversión, ha sido acelerar enormemente el proceso, y algunos meses después de que Fernando entró en la compañía, nosotros estábamos con algunas universidades en Chile. Algunos meses después, como digo, ya estábamos con instalaciones, operaciones en Colombia, y ya estamos en Perú y en México, creciendo de manera realmente muy acelerada y teniendo contratos interesantes a nivel de los gobiernos de todos esos países. De manera que ha sido una cosa que va mucho más allá de la inversión ángel. Muito bom, muito bom. Eu queria ouvir o Fernando falar um pouquinho sobre isso. Engraçado que é uma história um pouco parecida com o Descomplica, né? O mentor que acaba se tornando um investidor, né? Ele compra a ideia, né? E no seu caso foi mais adiante. Você se tornou executivo da companhia. Você trabalha na companhia, é isso? É isso que eu estou entendendo? Sí, la verdad que yo desde que formamos Outer Angels hace 9 años, y en la relación con ALIA y la relación con World Business Angel Association, yo he estado personalmente mirando proyectos y habré visto unos 1000 proyectos en los últimos 8 años. Y hay 2 proyectos de los 1000, 3 proyectos de los 1000 que me han llamado la atención como algo distinto. Uno fue un proyecto de nanotecnología en China, que vi. Otro fue un proyecto en Medellín de reproducción de jatropha y cacao por bioreactores, por método celular, una cosa siglo XXV, muy novedosa, que estuve apoyando y coachando durante unos meses. Y después el proyecto de Roberto cuando llegó a nuestra red. Cuando llegó el proyecto de Roberto, el vicepresidente de la red, que es muy amigo mío, me dice: este era el genio de mi generación.
Roberto, by the way, es PhD en física, ha sido 10 años presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ha sido vicerrector, es una persona muy reconocida a nivel nacional, ha guiado las tesis de física más sofisticadas y ha escrito libros de matemática de primer grado. O sea, tiene toda la pasión por la educación. Él es muy modesto en lo que dice porque lo que montó fue una cosa brillante y tenía resultados que eran impactantes. O sea, tenía mejoras de tasas de aprobación, approval rate, a nivel de higher education, de 35 a 190%. O sea, no estamos hablando de un 3%, estamos hablando de que triplicaba la tasa de aprobación y eso cambiaba. Hay una universidad en Chile que es actualmente la número 5, una universidad de provincia, que era la número 20 hace 20 años, hoy la número 5, y que usando Galileo, la vicerrectora dice que su tasa de aprobación de ramos matemáticos básicos subió en 3 años de 25 a 50% solo por Galileo. Entonces hay una serie de cosas, no es un producto, es un proceso, producto, etcétera, que genera este impacto. Ahora, la decisión mía fue por qué había que ayudar. Nuestro rol como inversionista es ayudar y preparar a los proyectos para la ronda de inversión. Y tenemos una regla ética que es que nadie puede invertir antes que... Uno fue un proyecto de nanotecnología en China, que vi. Otro fue un proyecto en Medellín de reproducción de jatropha y cacao por bioreactores, por método celular, una cosa siglo XXV, muy novedosa, que estuve apoyando y coachando durante unos meses. Y después el proyecto de Roberto cuando llegó a nuestra red. Cuando llegó el proyecto de Roberto, el vicepresidente de la red, que es muy amigo mío, me dice, este era el genio de mi generación. Por él. Roberto, by the way, es PhD en física, ha sido 10 años presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ha sido vicerrector, es una persona muy reconocida a nivel nacional, ha guiado las tesis de física más sofisticadas y ha escrito libros de matemática de primer grado. O sea, tiene toda la pasión por la educación. Él es muy modesto en lo que dice porque lo que montó fue una cosa brillante y tenía resultados que eran impactantes. O sea, tenía mejoras de tasas de aprobación, approval rate, a nivel de higher education, de 35 a 190%. O sea, no estamos hablando de un 3%, estamos hablando de que triplicaba la tasa de aprobación y eso cambiaba. Hay una universidad en Chile que es actualmente la número 5, una universidad de provincia, que era la número 20 hace 20 años, hoy la número 5, y que usando Galileo, la vicerrectora dice que su tasa de aprobación de ramos matemáticos básicos subió en 3 años de 25 a 50% solo por Galileo. Entonces hay una serie de cosas, no es un producto, es un proceso, producto, etcétera, que genera este impacto. Ahora, la decisión mía fue por qué había que ayudar. Nuestro rol como inversionista es ayudar y preparar a los proyectos para la ronda de inversión. Y tenemos una regla ética que es que nadie puede invertir antes que el inversionista, el emprendedor presenta su proyecto. O sea, hay que maximizar la oportunidad del emprendedor. Esa es la regla ética de nuestra red. Por lo tanto, lo que pasa es que me fui enamorando del proyecto en el camino y cuando Roberto lo presentó hubo mucha gente que estuvo interesada en participar y yo también y fui uno de los 2 inversionistas que entramos. 2 comentarios más. Yo seguía haciendo mis cosas, pero lo que sucedió fue que casualmente en Colombia, invitado por el presidente de Bancoldex, que es el Government Bank de Colombia, que había escuchado una charla mía en Nueva York, a un desayuno, me preguntan por proyectos innovadores y yo comento este caso, pero así coloquialmente, y al día siguiente estaba sentado con los viceministros de Educación de Colombia,
y me di cuenta de la oportunidad que había. Entonces dijimos, esto hay que tomarlo, hay que meterse, y nos metimos de lleno. Y la verdad que lo que dice Roberto, la historia de facturación de la empresa es primer año $80.000, segundo año $200.000, tercer año $600.000, este año $3,5 millones, y el próximo año está entre 15 y 20 millones de dólares la proyección. Deixa eu fazer uma pergunta, Fernando. Como foi sua influência na visão desse negócio? A ver, se da una casualidad muy positiva que dentro de mi vida profesional anterior, yo fui vicepresidente regional de Oracle, por lo tanto tuve varios países a cargo en la región y conocía muy bien el negocio de software de varios países, y fui vicepresidente de Microsoft para sector público en Latinoamérica, que era educación y gobierno. Entonces tenía también la visión de toda la región, incluido Brasil. Por lo tanto, podía detectar de que lo que teníamos era muy innovador porque entraba al aula, entraba a gestionar el aprendizaje de niño por niño, habilidad por habilidad. Entonces, eso es lo primero, había una distinción del potencial del producto, y yo viví en México varios años, entonces ir a México y conseguir parceiros en México para mí fue muy natural. Yo estuve 3 años ligado a Colombia en distintas consultorías y proyectos. Ir a Colombia y estar sentado con la ministra fue una cosa muy natural. Se dieron una serie de casualidades que hizo que esto fuera con ese dinamismo. Ok. Já comparou. Bom, vamos lá. Manuela, como é que é o seu nome? Mariela. Mariela, conta pra gente aí um pouquinho essa experiência que você teve de ser investida, né? E o Mike, né, que teve essa cota de investimento também de te apoiar, né, de orientação. Isso foi um co-investimento, inclusive foi uma experiência também para o Gávea interessante, né, porque teve investimento do pessoal de São Paulo com do Rio, né, então você tem uma convivência com culturas também um pouquinho diferente. Eu me lembro de você, o dia que você se apresentou lá no Gávea, né, muita gente não queria entrar exatamente pelo fato de você ser de São Paulo e tudo mais, né, foi uma barreira, porque tem essa cultura de se investir no Rio de Janeiro, mas foi vencido, né, até algumas pessoas entraram, se associou com o Mike, e aí conseguiu apoiar o seu projeto. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como é que foi, a importância desses investidores, não só com a questão financeira, como eu tenho abordado aqui com os outros, mas também na questão da visão, de consolidar, te apoiar no desenvolvimento do teu negócio. Eu fui convidada para o fórum dos Gávea Angels e participei do processo seletivo deles. Foi um processo de mais ou menos 6 meses e foram 4 investidores, né, que se interessaram em fazer o aporte no Já Comparou, mas 2, colocar dessa maneira, pularam fora de último momento. Eu conheci o Pedro na BR Newtech, depois de não ter dado certo o aporte junto com os Gávea Angels. E foram 2 minutos de conversa, vou colocar dessa maneira, e depois de uma semana ele me fez a ponte junto com o Mike e falou, vamos conversar, vamos ver como que a gente segue adiante com isso. E depois disso eu coloquei o Mike em contato com o Botelho, que havia interesse ainda no Já Comparou, e depois disso o processo foi bem rápido, foi mais ou menos 1 mês e meio, já consegui o aporte no Já Comparou, e agora nós estamos caminhando, alavancando a empresa, depois de 6 meses de recebido o aporte deles. Então, uma experiência aqui interessante. Vou passar a palavra aqui para o Mike, mas às vezes é uma importância quando você já tem algum investidor olhando de perto, como de alguma maneira dá uma validada e acelera as coisas, né? Muitas vezes a gente está com um investimento anjo ou uma aceleradora, depois vem um venture capital, uma coisa assim. Quando existe alguém já olhando aquele projeto, apoiando aquele projeto, de alguma maneira, você tem alguma inteligência a mais do empreendedor. Exatamente, sendo colocada ali em questão, né? Vamos lá, como é que foi, Mike? Conta pra gente aí, o que te interessou nesse negócio? Como é que foi a sua relação aí? O Pedro, meu sócio, como a Mariela falou, encontrou a Mariela no meetup e falou, bom, acho que tem uma coisa interessante aí para a gente dar uma estudada. E durante as discussões com a Mariela, pré-due diligence, tá? Então estamos falando das discussões iniciais, a gente se interessou bastante, gostou muito do projeto,
Aliás, depois você explica o que você faz. Durante as discussões, a gente levantou a necessidade financeira do que ela tinha e quanto a gente estava disposto a investir. E foi aí que ela comentou, olha, eu passei por um processo com o Gávea e eu acredito que consigo conversar com eles e resgatar investidores que estavam interessados. Isso imediatamente mudou a nossa visão do negócio, porque a gente ia estudar um pouco mais, a gente ia se aprofundar um pouco mais, e após conversar com o Botelho e um outro membro do Gávea, nós imediatamente falamos, bom, então essa parte de modelo de negócio e avaliação já foi validada por eles. Então foi uma questão só de enfim, detalhar como é que a gente ia fazer o negócio, e aí a gente fez o investimento. Conversamos via Skype, nem foi nem presencial, e fechamos o negócio assim. A gente investiu sem se conhecer. Foi tudo virtual, né? O Pedro foi o único que conheceu, e a gente, inclusive, pediu para o Pedro dar uma visitada durante o período do diligence nos escritórios da Mariela para ver, enfim, fazer a due diligence física mesmo. Então, se ela estava lá mesmo? Estava lá e existe, o negócio é quente. Então foi interessante, porque foi tudo totalmente virtual, e questão de pouco tempo, como você falou, a gente fez o investimento. Assim, eu botei ele falar um pouquinho, porque eu me recordo do case da Mariela, que ela, desde o começo, né, Botelho, vai falar um pouquinho, mas assim, ela sempre aceitou bem, ela ouvia bem as sugestões de mudança de modelo. Eu me lembro que se discutiu muito isso, e isso é uma característica, né, da pessoa que sabe ouvir, né? E às vezes a pessoa quer muito falar, mas e acaba perdendo uma oportunidade grande de ouvir e aprender. O Geraldo lembrou bem que acho que foi uma característica da Mariela que atraiu a gente na primeira rodada que ela fez no Gávea, né? A flexibilidade dela, que eu estava comentando, realmente de escutar, de pensar junto para mudar o modelo de negócio. E o modelo de negócio já mudou 2 vezes, ela vai falar o modelo atual, né? 3, né? Ontem à noite já mudou outra vez, ontem, não sei. Então, quer dizer, ela tem uma capacidade de resposta racional e analítica boa, né? Então, a capacidade de execução, que a gente falou com o Marco, né? O Marcos também tem essa, mas a Mariela também tem essa capacidade de executar, mas ao mesmo tempo pensar, né? Executar pensando, né? Não é separar o mandado do investidor, muito pelo contrário, né? Que é o retorno, quem conhece o negócio são eles, não somos nós. A gente está lá para ajudar e para orientar, né? Então, nesse sentido, foi muito positivo, e a razão que a gente acabou não investindo aqui no Rio foi a questão do monitoramento. A gente deixou avisado com ela, aparecendo alguém interessado, a gente está interessado. Agora, alguém tem que monitorar você em São Paulo, que a gente do Rio de Janeiro não dá. E o Anjo, a gente faz esse trabalho muito de acompanhamento, muito estreito. Então, e o Mike e o Pedro apareceram, apesar de a gente não se conheceram por telefone, a gente viu que tinha uma empatia grande aí, a Mariela serviu de fio condutor para isso, e o investimento aconteceu. Então, eu queria que a Mariela falasse um pouquinho como é que está o modelo de negócio agora. Isso. E a contribuição, evidentemente, dos investidores nesse processo, né, para amadurecer para esse novo modelo. O modelo de negócio é segredo. O que o site faz, você pode falar. O novo modelo vai ser lançado em janeiro. Bom, o Já Comparou é o primeiro comparador que compara planos de telecomunicações em todo o Brasil. Então, nós comparamos planos de celular, de internet, seja 3G ou dedicada ou fixa, telefonia fixa e TV por assinatura e combos. Comparamos tanto para empresas quanto para pessoas físicas também. Nós estamos agora atualmente no modelo de CPC e de CPL para empresas. Nós geramos leads para planos corporativos e CPC, cliques para planos de pessoa física. Agora, o meu relacionamento com o AC, gostaria de falar um pouco disso, porque ele puxa muito a minha orelha. Tá? E ele se preocupa muito com o P&L da empresa. O P&L, o Profit Loss, e ele fica e ele não para mesmo. Então a gente conversa dia a dia na empresa, mesmo ele morando em New Jersey, ele auxilia realmente o investidor, ele tanto o Pedro também, o dia a dia da empresa, e não só com o dinheiro, né, aportado, mas sem eles eu não acredito que a gente teria alavancado a empresa tanto quanto a gente fez em 6 meses agora após o aporte. Você vê que é uma relação difícil, mas é fundamental, né? O empreendedor precisa dos recursos financeiros e também do apoio, da experiência do empreendedor e, por outro lado, o investidor também está em busca dessas oportunidades.
de maximizar os seus resultados, maximizar o seu investimento, né? Todo mundo quer ganhar mais, então é aumentar seu patrimônio. Isso é normal, faz parte do jogo. Bom, vamos lá. Para finalizar, assim, eu passar para todo mundo aqui, dar uma última passada, falando um pouquinho aí eu acho que o quanto isso foi importante para você como pessoa. Eu acho que às vezes a gente esquece, fala muito da empresa, mas eu gosto de valorizar a pessoa, né? Como isso foi para você, entendeu, Marcos, do ponto de vista pessoal? A tua empresa hoje está onde está, o quanto isso foi importante para você e, evidentemente, dentro do contexto que nós estamos falando aí da relação com os investidores. Eu acho que para o empreendedor é um processo extremamente gratificante de você ter gente te ajudando a realizar uma visão, não só de negócio, mas também uma visão pessoal de execução de um empreendimento que você desenhou do zero, muitas vezes. Eu acredito muito na figura do empreendedor que tem fit com a empresa, né? Eu, particularmente, sou professor há 15 anos, sou engenheiro e estou no mercado de educação online. Então, tem tudo a ver com o que eu faço há muito tempo. É muito gratificante você estar na posição executiva com uma capacidade tão grande de influenciar pessoas e inclusive, os investidores a fazer esses alinhamentos para conseguir realizar e alinhar a tua visão de negócio e de vida. Muito bom. Agora vamos pôr o empreendedor lá. Vamos lá. Investidor agora não precisa falar, não. Deixa eu só dar um retorno aqui. Não, até acho que foi importante, que acho que o Marco foi importante para alinhar os investidores também, né? Nós éramos 3 perfis diferentes. Um acadêmico, um executivo e um financista, né? Então o Marcos teve a flexibilidade de fazer isso, ao mesmo tempo ele aliou a gente para fazer outros investimentos depois. Realmente eu e o Ernesto, que a gente fez outros investimentos depois, né? Então, é um aprendizado duplo, né? Exatamente. Teve um aprendizado de mão dupla. Bom, para mim como pessoa, isso. Eu acredito que a minha liderança tem sido sempre aprimorada, porque eu até então pensava, não, eu vou continuar sendo o líder da equipe, uma referência para todo mundo, mas assim, mudou bastante, né, a forma como você tem que trazer resultado, ainda mais numa empresa de criação, como não só de games, mas toda empresa que lidar com criação, você precisa muito da pessoa, né, na equipe, e você não pode chegar para eles, o investidor está me cobrando resultados, esse tipo de coisa, e passar essa pressão para eles, não. Eles têm que entender que a coisa é diferente, mas eu preciso dar aquela liberdade para eles, então eu sou um exemplo. Então, se eu chego desesperado lá e mostrando, meu Deus do céu, vamos ter que ter resultado agora, porque tem um investimento por trás e não dá mais para brincar. Isso vai acabar passando para eles, né? Então, como pessoa, eu tenho que melhorar nesse aspecto também, ter mais controle sobre qualquer situação, mesmo que seja um pouco de crise, né, numa situação que possa acontecer no futuro. Graças a Deus isso não aconteceu, mas sempre mostrar muito controle, calma na hora de resolver esse tipo de coisa, esses tipos de problemas que vão aparecer, porque eu estou sendo uma referência o tempo todo. Antes eu não era muito, eu era simplesmente o chefe e, claro, eu tinha toda aquela amizade, mas não era aquela obrigação, né? Hoje então você é o melhor líder hoje, é isso? Isso, eu melhorei como um líder, como uma referência. Okay. Não só, como ele disse ali, não só na parte de qualificação, mas humano mesmo. Eu acredito que eu tenho que entender melhor o pessoal e ser um exemplo, então, como liderança. Ok. E Roberto? Sí, en mi caso como académico ya de 35 años, yo estaba siempre más centrado en el problema académico, en cómo resolver la siguiente dificultad, y no en empaquetar y hacer de esto un producto que fuera efectivamente, que llegara al mercado. Lo que he ido aprendiendo con Fernando, además, es a tener una mirada más global, no de quedarme solo en el entorno, sino que directamente tomar lo que uno tiene, empaquetarlo bien y tratar de llevarlo al mercado global. De manera que mi visión ha cambiado mucho de cómo se debe llevar adelante un negocio. Obrigado. E Mariela? Bom, o que acho que mudou em mim foi bem o processo decisório, de decidir as coisas. Antes do aporte, eu decidia as coisas muito rápido. Eu queria fazer... A agilidade era primordial para mim. Depois do investimento, eu comecei a refletir melhor nas minhas decisões antes de tomar a ação. Eu acho que essa foi a grande diferença após o aporte da empresa.
Muito bom. Eu queria agradecer a todos, acho, por essa contribuição. Eu acho que é uma contribuição para quem está entrando, quem está participando desse processo, né, ouvir as experiências vividas, né, não de livros que qualquer um pode ter acesso, mas uma coisa é você ler, outra coisa é você vivenciar, que é uma coisa bem diferente. É isso. Muito obrigado. Também agradeço a todos. Tá bom?